Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Pois fiel. Apocalipse, capítulo 2. Amém? A minha versão é um pouquinho diferente. Eu vou ler aqui na NVI, mas é porque ela é mais fácil, né? O entendimento, ela é mais facilitada. E como é uma passagem que os irmãos já conhecem, acho que não tem problema ler nessa versão. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar, e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor Deus amado e querido, mais uma vez, Senhor, em concordância com as orações que foram feitas, agradeço ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui adorando, Pai amado, que o Senhor continue nos guiando, Senhor, e que, Senhor, nessa manhã, ó Pai, de consagração, que eu fale apenas aquilo que é da Tua vontade, que seja a palavra, meu Pai, de despertamento, conforto, ou o que o Senhor quiser falar, tanto ao meu coração quanto das irmãs aqui presentes, Pai amado. Não permita que eu fale além daquilo que o Senhor quer, nem menos do que o Senhor necessita que eu fale, que o Senhor quer que eu fale, Senhor amado. Que a Sua palavra, Senhor, entre em nossos corações, nossa mente, que nós aguardemos, Senhor, e avivamos de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço. Podem sentar-se, irmãs. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, são passadas cartas às 7 igrejas. E quando nós observamos, mesmo essas cartas tendo sido escritas há mais de 2000 anos atrás, a mais não é, cerca de 2000 anos atrás, um pouco menos, né? Elas refletem o que acontece nas igrejas atualmente. Houve, né, esse movimento durante toda a história da igreja e principalmente nos últimos dias. Então, o que é retratado ali sobre as igrejas, nós vemos nos dias de hoje. Então, isso pode servir como nós para trazer respostas. E Éfeso, ela é a primeira igreja que é tratada ali, e o Senhor, Ele elogia o trabalho árduo que tem naquela igreja. O Senhor elogia a perseverança que nós temos na igreja, as obras que nós fazemos na igreja, né? Nosso dever de não tolerar, ali está falando que a igreja de Éfeso, ela não tolerava homens maus, ela punha à prova aquilo que as pessoas falavam, ou seja, era uma igreja que vivia na sã doutrina, que perseverava. O Senhor fala 2 vezes que Éfeso perseverava. Fala que aquela igreja, ela sofria, ela suportava o sofrimento por causa do nome de Cristo. Mas ela tinha um grande problema. Éfeso abandonou o primeiro amor.
Quantas vezes os irmãos já ouviram ou até já falaram essa frase quando alguém se converte? Nossa, que lindo, você está vivendo o primeiro amor. Ou então outros, né? Chegou com aquela palavra às vezes dura. Tá assim porque ainda está no primeiro amor. Mas espera passar o tempo. E às vezes até gente sente saudade do primeiro amor. Mas nós tratamos o primeiro amor como se fosse algo que a gente vive só no primeiro momento. E é uma coisa normal falar, quando se converte está no primeiro amor. Mas veja que apesar de todos os elogios que o Senhor faz, de todas as qualidades, o Senhor fala sobre o primeiro amor, que é pecado. A única coisa que ele tem contra essa igreja exemplar é o abandono do primeiro amor. O interessante é que das 7 igrejas, esta é a que recebe a primeira carta. Então, o primeiro problema que o Senhor está tratando quando ele manda a carta às igrejas em Apocalipse é o abandono do primeiro amor. E nós temos normalizado isso. Nós olhamos para os problemas das outras igrejas, das cartas que vêm a seguir, mas o primeiro amor a gente fala, que bonitinho, está vivendo no primeiro amor. E eu pergunto, o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Nós podemos ter a resposta para isso em Mateus capítulo 22, versículo 36. Quando um fariseu pergunta ao Senhor Jesus, quais são os maiores mandamentos? Qual o mandamento que deve seguir? E a resposta do Senhor Jesus está aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E nós tratamos o primeiro amor de uma forma corriqueira, como se não fosse algo importante. Será que eu tiro por mim, eu estou buscando isso, o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração porque é o que eu tenho pedido ao Senhor. Quando começa o ano, a gente sempre faz planos e petições, e o que eu pedi ao Senhor na virada do ano foi, Senhor, que de 2018 para 2019 eu falei que eu queria entregar minha vida para o Senhor, que não importasse o que aconteceria. E o Senhor, ele foi fazendo a obra, não foi naquele mesmo dia, mas depois de alguns meses eu me converti. Fui eu que quis, não. Quem botou aquele impulso foi a graça do Senhor, porque Ele nos vê primeiro, Ele nos amou primeiro. E eu vivi o meu primeiro amor ali, só que eu tenho vivido o amor de Deus, mas não é como naquela época. Quem já namorou, sabe como é que é quando você começa o relacionamento. Mas depois que você tem 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos de casado, é diferente. Alguns dão sorte de aumentar, mas outros, muitos relacionamentos chegam ao fim. Por quê? Porque vai diminuindo aquilo. E às vezes é assim, muitas vezes é assim que nós temos tratado com o Senhor. Porque quando nós nos convertemos, nós vamos por N motivos até a presença do Senhor. Seja por uma necessidade, seja por dor, seja porque o Espírito Santo tocou e a gente foi na alegria. Mas quando a gente encontra o Senhor, é tão maravilhoso, a gente fica tão encantado. A gente quer orar o tempo todo, a gente quer louvar o dia inteiro, tudo que a gente pode. Sabe, quando diz lá, em Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era assim que a gente se sentia no primeiro amor. Mas depois do tempo, a gente vai, muitas vezes, por causa de uma obrigação. Porque a gente tem que viver aquilo. Então, o que tem sido a motivação para nós buscarmos ao Senhor? A gente pode buscar como Éfeso fazia. Ela fazia a obra por amor ao nome do Senhor, mas ela não vivia aquele primeiro amor com o Senhor. Muitas vezes a nossa motivação é para que nós nos mantenhamos, é para que nós recebamos aquilo que o Senhor tem prometido,
Mas como diz em Mateus 6,33, quando o Senhor está falando ali, né, com os discípulos em questão de vestimenta, em questão de alimento, para não se preocupar com aquilo, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aqui em Mateus 6,33 não está falando de tudo que a gente quer, porque nem tudo que a gente quer está dentro do que Deus quer. Mas ali o Senhor está falando, olha, vocês não vão morrer de fome, vocês não vão ficar sem roupa. Pode ficar tranquilo, eu vou te vestir, eu vou te abençoar. Mas primeiro busca o reino dos céus. Só que qual tem sido a nossa motivação para buscar o reino dos céus? Qual tem sido a nossa motivação para fazer a obra de Deus? É porque eu quero receber a minha bênção? Se for só isso, a gente está pecando. A gente está fazendo, está vendo resultado, mas a gente não está agradando ao Senhor como deveria ter sido. Então, muitos, quando saem do primeiro amor, se desmotivam, esfriam na fé, e outros continuam firmes na obra, como Éfeso. Mas nesse início de ano, né, que é geralmente quando a gente começa a pensar, faz as nossas metas, vamos pensar em qual tem sido a nossa motivação de estar buscando ao Senhor. É tempo da gente fazer um exame interno. Não só na nossa consciência, mas a gente fazer uma reflexão e ter um conserto perante ao Senhor. Buscar amar o Senhor. Porque o amor dele é tão grande que, sendo ele o dono da glória, sendo ele o Senhor, ele se diminuiu ao tamanho de uma célula zigoto para estar no útero de uma mulher, nascer, passar por dificuldades, fugir quando era criança, sofrer, ser perseguido, moído, rasgado por amor a nós, pedindo perdão ao Pai por nós. Perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, Deus de misericórdia. Ele veio se diminuir por amor a nós. E nós, muitas vezes, como foi dito aqui na palavra introdutória, buscamos ao Senhor para querer crescer. Mas João Batista já havia dito, quando ele falava sobre ele, mas é sobre nós também. É necessário que eu diminua. Glória a Deus. E que ele cresça. Glória a Deus. O amor de Deus, ele é a raiz. Quando nós vivemos um amor com Deus, nós vivemos o principal. Porque o amor de Deus, ele se reflete. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós sentimos o amor dele, mais nós vivemos o amor dele. E por isso eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tanta fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão.
Havendo línguas, cessarão. Glória a Deus. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizando. Quando, porém, vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior deles é o amor. Aqui não foram as minhas palavras, mas a do Senhor. Eu fui convidada aqui para pregar, mas eu li aqui a palavra do Senhor, que é muito maior do que qualquer coisa que eu poderia falar. Aqui fala pelo amor, e depois se os irmãos puderem ler, meditar nessa palavra quando chegarem em casa, olha tudo que o amor é capaz. Quando a gente está em sintonia com esse primeiro amor que a gente está vivendo, a gente não se abala, não tem ira, a gente tem paciência. A gente, quando está muito tempo caminhando na igreja, nós vemos coisas, nós ouvimos coisas, nós vemos acontecimentos dentro da nossa igreja local, não a igreja Corpo de Cristo, mas a igreja local, nossa congregação, coisas que nos entristecem, coisas que nos machucam, que às vezes dá vontade da gente deixar tudo, falar não quero mais, mas a gente se mantém. Aleluia. Mas já reparou que isso costuma acontecer depois de um tempo de caminhada? Porque quando a gente está no primeiro amor, a pessoa pode falar o que for, a gente não se importa, a gente está no primeiro amor. A pessoa pode tentar se ofender, mas quando você está no primeiro amor, nada te abala. Glória a Deus. Então nós temos que voltar a buscar o primeiro amor todos os dias. Todos os dias. Lembrando que essa foi a primeira coisa que o Senhor quis corrigir nas igrejas em Apocalipse. A primeira igreja foi Éfeso. A primeira e única acusação sobre Éfeso foi primeiro amor. E respondendo a pergunta, quem é o primeiro amor? É Deus. Ele nos amou primeiro. Ele é o motivo para o qual nós devemos buscar, fazer boas obras e perseverar. É pelo nome de Jesus? Claro, sim. É pelo nome do Senhor, mas tem que ser feito com amor. Então, que nesse ano que se inicia, que nós busquemos voltar ao primeiro amor e nunca mais abandonar. E que a gente aprenda a não falar para a pessoa, você está vivendo o primeiro amor. A gente pode até falar essa frase, que você viva esse primeiro amor por todos os dias da sua vida, por toda a eternidade. Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Como eu pedi, eu não vou falar nem a mais nem a menos. Foi isso que o Senhor falou. Então eu agradeço pela minha rica oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus.